Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. Vamos ouvir a palavra de Deus com carinho, com atenção, com interesse. Tenho, porém, contra ti que me deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependeres. Se não te arrependeres. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Que Deus revele esta palavra dentro de nós, no nosso coração. O título da mensagem desta manhã, não que seja importante, mas para nos dar uma direção, para nos nortear no que vamos falar nesta manhã. Então o título é Fixando Prioridades. Prioridade é uma coisa muito importante na nossa vida. E quando o assunto é o reino de Deus, precisamos fixar prioridades. Quais são as prioridades de Deus para a nossa vida? Quais são os pontos mais importantes com os quais nós devemos priorizar? O ser humano tem prioridades diferentes das de Deus. A maneira do ser humano afastado de Deus pelo pecado é uma maneira de pensar diferente da maneira de Deus. Acerca disso, o próprio Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, verso 8. O que é primeiro? O que é prioridade do ponto de vista do homem ímpio está muito ligado aos seus interesses, aos seus próprios interesses. Os interesses preferenciais do ímpio estão voltados para várias coisas, menos para Cristo, o seu reino e a sua palavra. O texto inicial falou das primeiras obras, do primeiro amor. O que significa primeiro amor e primeiras obras?
O que é primeiro dentro do reino de Deus? O que é principal do ponto de vista da palavra de Deus? O que é prioridade? O que é prioritário na ótica de Deus? Vamos verificar dentro do aspecto reino de Deus quais são os pontos importantes com os quais nós devemos priorizar. Jesus Cristo determinou absoluta prioridade ao novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, verso 13 e 7. A maior necessidade do ser humano é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento não é uma opção, mas uma necessidade para que alguém possa ver e entrar no reino de Deus. Nascer de novo é uma experiência prioritária e indispensável para quem pretende entrar no reino de Deus. Nascer de novo é um nascer do alto, nascer com a vida do alto, com a vida de cima, com a vida de Deus, com a vida de Cristo. Pela palavra de Deus, percebemos que nascer de novo é o próprio Deus tirando a nossa vida ímpia e pecadora em Cristo na cruz e dando-nos a vida de Cristo pela nossa ressurreição com Ele. Para nascer de novo, é preciso crer nestas verdades da palavra de Deus. Cristo me atraiu assim na cruz. João 12, verso 32. Ele me fez morrer em seu corpo. Romanos 7, verso 4. Deus me ressuscitou com Cristo. Efésios 2, 6. E agora Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Com esta experiência, você poderá confessar que já nasceu de novo. Seja você quem for, a única maneira de entrar no reino de Deus é o novo nascimento. Se você não nascer de novo, nunca poderá entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo, porque nascer de novo é a sua maior necessidade. E nascerá de novo, crendo a sua morte e ressurreição em Cristo. Creia. O pastor Antônio Abuchain conta uma história em seu livro Importa Renascer acerca da prioridade do novo nascimento. Certo jovem
descobriu um casal de águia fazendo ninho no alto de um penhasco. Pretendendo colher os ovos para constituir uma geração de águias, saiu certa madrugada em demanda do caminho, levando uma cesta com palhas, corda e merenda. No alto da montanha, descobriu que o ninho se achava no patamar abaixo de um paredão. Amarrando a corda, desceu por ela até a frente do patamar, o qual se achava distante do prumo da corda. Começou a balançar cada vez mais, até que, no maior impulso, alcançou o patamar, colhendo os ovos de águia com tanta euforia e colocando-os cuidadosamente no cesto. Esqueceu-se que a corda parara muito distante do patamar. Ele nunca mais saiu de lá, por omitir a corda. Aquela corda era o único meio de sair daquela situação em que o jovem se meteu. A corda era absolutamente necessária e prioritária para o jovem, mas ele a desprezou. É fatal omitirmos aquilo que é prioritário na nossa vida. O ser humano é fascinado pelo interessante, pelo inusitado. Se estiver acontecendo uma coisa extraordinária, interessante, na praça, ali em frente, é possível que alguém aqui fique querendo ir lá. É possível até que saia da reunião para ir lá, porque o interessante, aquilo que saiu fora da ordem, do comum, o extraordinário, chama atenção. E em face dessas coisas, temos a tendência de esquecer o que é primeiro na nossa vida, o que é prioritário. Esquecer aquilo que é prioritário é fatal. Eu quero pedir para cada um de vocês: não faça com o novo nascimento o mesmo que o jovem fez com a corda. Sem nascer de novo, você não verá e nem poderá entrar no reino de Deus. Tragédia maior não há. Jesus também mostrou que o reino de Deus é uma prioridade absoluta para nós. Tem que ser. A busca pelo reino de Deus. A busca pelo reino de Deus não é nascer de novo. Nascer de novo para buscar o reino de Deus, porque ninguém busca o reino de Deus sem ter nascido de novo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A principal característica de uma nova criatura ou nascido de novo é a total dedicação ou suprema devoção ao reino de Deus. O reino de Deus conquista absoluta preferência no coração de um renascido. Jesus divide em duas categorias os valores da vida de uma nova criatura. Jesus divide em duas categorias os valores da vida de uma nova criatura. O reino de Deus em primeiro lugar e em seguida todas as demais coisas. Note que Jesus ordena: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai é algo que está dentro da nova criatura. O coração dos regenerados anseia intensamente por Cristo e pelo seu reino. Esta busca se dá por natureza e espontaneamente. Não é uma forçação, mas uma inspiração. Se você está sendo forçado, se você se sente forçado a buscar o reino de Deus, é sinal que você não nasceu de novo. Também não é buscar o reino de Deus apenas, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se você não busca o reino de Deus e a sua justiça com prioridade absoluta, se não é o primeiro na sua vida, então você não está verdadeiramente buscando o reino de Deus e também não nasceu de novo, porque novo nascimento e reino de Deus está muito ligado, porque para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. E nascido de novo você busca o reino de Deus. É uma busca por natureza, é uma inspiração, é um desejo intenso que está dentro da alma da nova criatura. Esse buscar é da alma regenerada. Tem algo dentro do regenerado que pede por Cristo, pela sua intimidade, por sua volta e pelas coisas do alto. O mundo perdeu o encanto e as suas coisas não têm mais lugar no coração daqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo vive neles. Acho verdadeiro, espiritual, prioritário o que Paulo disse em relação ao mundo. Ele disse que ele estava crucificado para o mundo e o mundo
estava crucificado para ele. Vejam vocês. Eu estou crucificado para o mundo. Então eu estou morto para o mundo. E o mundo está morto para mim. Não tem como ter relação entre um morto e um vivo. Só se for doente da cabeça. Para ficar um vivo se relacionando com um morto. Só no velório a gente manifesta isso. A gente conversa com a pessoa, abraça o defunto, beija o defunto, fala um monte de coisa para o defunto, porque nunca falou quando era vivo e agora vai falar. Quando eu vejo a pessoa quietinha no canto, triste, eu sei que realmente amava. Então, só se for doente da cabeça. Imagine você, 2 defuntos. Que relação tem? Eu estou morto para o mundo e o mundo para mim. Então, irmãos, o mundo sistema perverso, perdeu a sua força no coração da nova criatura. O interesse de uma alma regenerada está voltada para o Rei e o seu reino. O Rei é Jesus. Daí as demais coisas não gerar a mínima preocupação, nem a conquista delas. Não fazem parte da vida de uma nova criatura os cuidados deste mundo. Essa busca é um estado de suprema devoção a Cristo e ao seu reino. Acerca de Cristo está escrito: para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Jesus Cristo, em absolutamente tudo, tem a primazia, a supremacia, a preeminência. Eu estou muito interessado nessa primazia de Cristo na minha vida. Cristo é a prioridade absoluta da vida. Na regeneração, nós ganhamos um estilo de vida que prioriza a pessoa de Cristo e o seu reino. Eu não creio em fé sacrificial, mas admito uma fé que tem sacrifícios. Um regenerado vai ter que abrir mão de muitas coisas para poder priorizar o reino de Deus. A nossa preferência vai demonstrar quem somos e para onde estamos indo. Tudo aquilo que se torna primazia no nosso ser se torna dominante no nosso modo de viver. É assim. Se Cristo é a minha primazia, se Ele exerce a primazia em mim, então é isso que vai me dominar.
em tudo. Para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Vejam vocês, aqui está a primazia, aqui está alguém que cria na primazia de Cristo nele, e experimentava também. Para mim, o viver é Cristo. Se Deus é a prioridade nobre da minha vida, então todo o meu ser focalizará a busca pela pessoa de Deus e o seu reino. Quando Deus é o alvo principal, todos os estímulos primários apontam preferencialmente para Ele. Tudo mais na nossa vida deve ser determinado por esta pauta. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 73, verso 25. Por favor, marque o salmo, leia em casa e peça a Deus para que torne o que está escrito aí em sua experiência. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Ou Cristo ocupa o lugar de absoluta prioridade, ou não ocupa lugar nenhum. O velho eu perverso e contaminado pelo pecado não reconhece a primazia de Cristo, porque ele próprio quer exercer a primazia, quer ser o primeiro. O homem no pecado busca ser o primeiro, busca a sua própria primazia. Para corrigir essa distorção de caráter, Cristo veio e nos crucificou com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. De quem é a primazia agora? De Cristo. Quem é o primeiro? Cristo. Mas Cristo só é a primazia absoluta naquele que creu que morreu com Ele na cruz. Cristo só vive naqueles que creram que com Ele morreram e ressuscitaram. Cristo em mim. Cristo vive em mim a sua vida justa, santa e exercendo a sua primazia. Então, o reino de Deus se torna a nossa busca prioritária, absoluta em todas as circunstâncias. Se não tiver a experiência da cruz de Cristo, você não vai priorizar Jesus Cristo e o seu reino. Tem que passar pela morte com Cristo na cruz, sair com Ele pela ressurreição, e Ele, a partir da nossa ressurreição com Ele, em nós, vivendo a sua vida justa e santa, exercendo a primazia. A mensagem do reino de Deus, que tem tudo a ver com a cruz de Cristo, é outra prioridade para nós. Lucas capítulo 9, versos 59 e 60. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu:
Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Você prestou atenção na pergunta? No que disse esta pessoa? Quem era ele? Deixa eu ver aqui. Aqui diz outro. Você prestou atenção no que disse essa pessoa a Jesus? Primeiro, eu quero fazer algo. Eu tenho algo primeiro para fazer. Quem é primeiro na sua vida? Jesus disse: não, deixa o que você tem que fazer para outros fazerem. Você vem comigo para pregar o reino de Deus, porque a mensagem da pregação do reino de Deus é prioritária, meu irmão. Entenda que a pregação do reino de Deus, a pregação da mensagem da cruz, porque para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo, e para nascer de novo tem que morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. E esta mensagem é prioritária. Nós temos que pregar o novo nascimento como prioridade. É a mensagem que tem prioridade, que tem peso no reino de Deus. Esta é a mensagem que temos que anunciar prioritariamente e urgentemente. Esta é a mensagem que temos que anunciar prioritariamente e urgentemente. A legítima pregação do Evangelho se concentra no anúncio da morte e ressurreição de Jesus e nossa com Ele. Irmãos, a legítima pregação do Evangelho se concentra no anúncio da morte e ressurreição em Jesus Cristo. Precisamos nos firmar nisso. Se não tem o anúncio da morte de Cristo e do pecador juntamente com Cristo, não é a cruz de Cristo que estamos pregando, que estamos anunciando e falando. A grande mensagem maravilhosa do Evangelho está contida nestes dois tópicos fundamentais: a crucificação de Cristo, a nossa crucificação com Cristo e morte para o pecado, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição em Cristo, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a vida dele. Se o velho homem não morrer, ele vai fazer estrago. Se o velho homem não morrer, ele vai fazer estrago na sua vida. A pessoa é toda enrolada com o pecado e com o mundo. Morre em Cristo, resolve tudo. Tem que ensinar essa pessoa? Não tem. Ela já morreu com Cristo, tem a vida de Cristo, agora ela sai. Agora, se não morreu, eu vou dizer para todos vocês aqui, se o seu velho homem não morreu, espere, que ele vai fazer estrago na sua vida, e estrago feio. Com o velho homem vivo, o resultado é pecado, corrupção e escândalos. E para piorar,
O velho homem tem os seus advogados que propõem que se deve satisfazer-lhe a vontade. E a vontade do velho homem é servir ao pecado, é pecar. E uma pessoa só deixa de servir o pecado morrendo. Por isso, a mensagem da cruz é prioritária. Outra prioridade de Deus é focar o interior da pessoa primeiro. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Primeiro livro de Samuel 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Qualquer homem, qualquer um, vê o que está diante dos seus olhos. Eu estou vendo o que está diante dos meus olhos, só que o Senhor vê o coração, vê o que está dentro. O Senhor prioriza o interior, você entende? E você também deve priorizar o seu interior. Como está o seu interior? Eu não posso julgar você. Quem sou eu para julgar você? Como o texto falou, eu consigo ver você por fora. Eu não posso julgar você, mas Deus pode. Eu só quero que você entenda uma coisa: Deus prioriza o interior. A obra de Deus começa de dentro para fora. Jesus ofereceu uma prioridade aos religiosos da sua época. Fariseu cego, limpa primeiro o interior. Prestar atenção? Limpa primeiro. O que é prioridade é o interior. Prioridade para Jesus, para Deus. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mateus 23, verso 26. Você notou que coisa maravilhosa? Limpando o interior, o exterior também fica limpo. A religião trabalha limpando o exterior, mas quando limpa o exterior, o interior fica sujo. E porque está sujo, ele vai sujar novamente o exterior. Então Jesus vem com o evangelho limpando lá dentro, tirando a sujeira de dentro. Primeiro é preciso cuidar do interior e depois do exterior ou da aparência. Primeiro nós devemos priorizar a limpeza do nosso interior. A obra de Deus em nós começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus também chamou a atenção de uma prioridade no âmbito dos relacionamentos. Irmãos, eu acho essa prioridade muito importante. Quero a paciência dos irmãos, porque se ela não estiver funcionando direitinho, as coisas entre a gente também não vão funcionar. Mateus 5, 24.
Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5:24, né? Não é recomendável vir ao culto, cantar como um canário, mas chateado com alguém. Vem ao culto, canta como um passarinho, sorri, mas o coração está chateado com alguém, está de bronca. O que Jesus falou? Primeiro, prioridade, não é cantar. Primeiro não é ofertar. Primeiro é reconciliar com a pessoa. Primeiro é preciso resolver essa questão no coração. Às vezes não é nem com a pessoa, no coração. Resolver aqui no coração. Para isso existe o perdão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, verso 32. Tem gente que, quando se sente ofendida, a primeira coisa que faz é tirar o time de campo. Tem gente assim, tem irmão assim. A primeira choque que teve com alguém, a primeira ofendida que ele sofreu de alguém, a tendência dele é tirar o time de campo. Não vou mais. Cadê o irmão? O irmão faz dia que não vem, hein? Cadê ele? Desapareceu. E muitos ficam vivendo uma piedade falsa. Deus sabe do meu coração, não tenho nada contra o outro, mas fica chateada, fica arisca, indiferente, relembrando, remoendo o passado, o acontecimento desagradável. É sinal que lá no fundo você não perdoou. Lá no coração você não perdoou nada. Agora eu vou apertar o cinto. E se você não perdoou, é porque você não tem vida de Cristo, porque você não tem novo nascimento. A postura da nova criatura é perdoar, é conversar, é dialogar. Lembro de um irmão que estava arisco comigo. Arisco. Ele não estava legal comigo. E eu pensei, ele não está bem comigo, ele está chateado. Deve ser alguma coisa que eu falei. Não foi um pecado. Eu devo ter falado alguma coisa na pregação que ele se sentiu mal. Irmão, vem aqui. Vamos conversar, rapaz. Não é assim. Se você é nova criatura como eu, vamos conversar. Vamos acabar com a bestice. Vamos deixar de bico. Quem guarda mágoa não é nascido de novo. Só que você pode ficar chateado comigo, porque nós somos diferentes, irmãos.
nós somos novas criaturas, só que eu venho de uma família que tem uma tradição, você vem de outra. Eu sou daqui mesmo, tem gente que é do Nordeste, cresceu assim, tem jeitos diferentes, falas diferentes. A gente é diferente aqui, irmãos. E você pode ficar um pouco meio chateado comigo ou com outro irmão, e não vem dizer que não fica não, porque fica, tá? Só que tem perdão. Eu quero dizer para vocês que diante do perdão de Deus, perdão divino, aquele que Ele colocou em nosso coração, nada é relevante. Tudo se perdoa. Tudo. Por isso que a gente tem relacionamento gostoso. Não tem terapia melhor. Resolve. Pedir perdão quando ofender e perdoar quando for ofendido, para não ficar comprometido o meu culto a Deus, a minha oferta. O que adianta você vir ofertar aqui ou oferecer um culto a Deus magoado com alguém, chateado com alguém? O seu culto está comprometido. Foi Jesus que falou. Agora, o relacionamento nem sempre é restaurado, tá? Já vou dizer isso. Nem sempre a gente consegue restaurar relacionamento, porque o que depender de você, tem as paz com todos. O que depender de você e o outro não quer. Então fique ciente que nem sempre a gente vai restaurar um relacionamento. Por quê? Porque tem pessoas que preferem ficar com a mágoa do que restaurar o relacionamento. Tem pessoas que preferem ficar com ressentimento do que reatar um diálogo, uma conversa, uma parceria, uma amizade, uma intimidade. E sabe por que ele prefere? Porque ele não nasceu de novo e fica acusando. Então, meu irmão, você não nasceu de novo se você está nessa situação. Agora, o importante também é sarar aqui, ó. Se alguém não quer perdoar você, também não fica agoniado não, hein? Não fica doente por isso não, porque você já perdoou. Você tem natureza para perdoar. Então sara o coração. Agora, perdoar é a característica da nova criatura. Não perdoar, ficar com a mágoa, ficar guardando mágoa, é característica da velha criatura. Eu já ouvi de irmão, em tempos passados, já ouvi alguém dizer: eu não vou mais na casa daquele irmão. Interessante, hein? Não vou mais na casa daquele irmão. Então, meu irmão, e se aquele irmão for para o céu, você não vai querer ir para o céu? Eu não vou mais. Pois então não vá. Vá para o inferno. Aí você vê que eu sou radical, né? Quando precisa ser. Mas uma coisa é certa: esta atitude de perdão no meu coração me sara e me coloca numa adoração correta diante de Deus. E para terminar, a nossa família é também uma prioridade para Deus. Vamos lá então. Primeira carta de Paulo a Timóteo 5, verso 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aprenda prioridade, a exercer piedade para com a sua própria família.
Nós precisamos primeiro exercer cuidados com as nossas famílias, cuidados materiais, espirituais e afetivos. Depois nós vamos oferecer ajuda aos outros. Você já percebeu? Tem gente que quer cuidar da família dos outros. Tem gente que fica cuidando da família dos outros. Vai lá, quer ajudar com dinheiro, quer amar. Vai lá, quer ensinar o casal lá a se amarem. Só que não tem prioridade com a sua. É hipócrita. Cuide da sua primeiro. Deus sabe o que fala, irmãos. Deus, Ele quer que tenhamos prioridade com a família. Deus sabe. Ame sua esposa, vice-versa, seus filhos. Faça o máximo que puder, em todos os sentidos. Depois você ajuda as outras famílias. Estas são algumas prioridades básicas que devemos fixar, e que Deus revele as prioridades dele aos nossos corações.